O Atualiza Flix em 5 minutos de hoje traz o seguinte questionamento. Será que o uso de vitamina C, associado com hidrocortisona e tiamina, consegue reduzir a mortalidade de pacientes com sepse grave? Fica comigo que logo a gente vai ter uma resposta. O conceito de sepse é o seguinte. Sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta inflamatória desregulada do nosso organismo a algum tipo de infecção. O choque séptico é uma possível vertente, evolução da sepse, e tem uma alta taxa de mortalidade, chegando em 50% em alguns locais. Aí que entra a importância desse estudo e de novos estudos nesse sentido. Os pesquisadores, para conseguirem realizar o estudo de hoje, precisavam de critérios pré-estabelecidos para fazerem o diagnóstico de sepse grave e de choque séptico, e eles se basearam no último consenso da American College. Vamos ao título do artigo em questão. Hidrocortisona, vitamina C e tiamina para o tratamento de sepse grave e choque séptico. Um estudo retrospectivo antes e depois. De literatura recente, foi publicado no Journal Chest em 2017. Os autores trazem a seguinte hipótese. Será que a administração em conjunto de vitamina C, hidrocortisona e tiamina consegue reduzir a mortalidade de pacientes que estão com sepse grave? A seguir a gente vai ver a resposta para isso, mas antes precisamos analisar um pouco da metodologia. Quanto ao delineamento, se trata de um estudo clínico retrospectivo com 2 grupos. Um grupo teste, que receberia as substâncias, e um grupo controle, para conseguirem acompanhar. É um estudo antes e depois, porque os grupos foram acompanhados em momentos diferentes. E foi aplicado no cenário Norfolk General Hospital em 2015 e 2016. O que os pesquisadores queriam procurar, o que eles queriam comparar entre os grupos? O desfecho primário era em relação à sobrevivência. Será que o grupo, que recebeu as 3 substâncias denominadas em conjunto de protocolo de vitamina C, teve uma taxa de mortalidade menor? Será que a mortalidade não se alterou? Por outro lado, outros desfechos foram analisados, como o tempo de terapia vasopressora com noradrenalina, a necessidade ou não de terapia renal substitutiva, alterações do score sérico de procalcitonina e alterações do score de SOFA, um score já conhecido para o diagnóstico de sepse. Vamos agora aos resultados e à discussão sobre o tema. O primeiro resultado que eu quero trazer aqui é em relação à mortalidade. A taxa de mortalidade no grupo teste foi de 8,5%, no grupo controle foi de 40,4%. Percebam a discrepância. Os pesquisadores relatam que as mortes do grupo teste foram devido a doenças subjacentes, como por exemplo o DPOC, e não pela sepse em si. Vamos ver agora esse resultado na forma de gráfico. Esse gráfico está comparando a mortalidade real em relação à prevista, no grupo controle e também no grupo teste. As primeiras 2 colunas se referem ao grupo controle. Percebam que a mortalidade real foi semelhante à prevista, ou seja, muito alta. Já no grupo teste, a mortalidade real foi inferior à prevista, nós mostrando que possivelmente as 3 substâncias em conjunto tiveram algum benefício sobre esse quesito. Observem comigo agora outro resultado, em relação à redução temporal da dose de vasopressor, nesse caso, a noradrenalina. A duração média do tratamento com vasopressor no grupo teste foi inferior ao grupo controle, seja o que morreu ou o que sobreviveu, nós mostrando outro possível benefício do protocolo de vitamina C, já que eles precisaram utilizar por menos tempo para manter uma PAM adequada. Observem esse gráfico, ele está nos falando sobre a evolução temporal da dose do vasopressor, comparando o grupo teste, o traçado vermelho, com o grupo controle que morreu e sobreviveu, nós demonstrando que o grupo teste utilizou por muito menos tempo o vasopressor que os outros grupos e conseguindo manter uma PAM adequada. Vamos ver agora um outro resultado, em relação à depuração média de procalcitonina. A depuração no grupo teste foi de 86,4%, no grupo controle de 33,9%. Percebam a diferença. Procalcitonina é um marcador sérico inflamatório, e no momento que a depuração foi maior no grupo teste, nos indica que possivelmente teve uma diminuição da inflamação nesse grupo. Percebam isso na forma de gráfico. Esse gráfico nos mostra a procalcitonina ao longo dos dias. Percebam que o traçado vermelho, que é o grupo teste, tem uma diminuição maior da procalcitonina, ou seja, do processo inflamatório ao longo dos dias, quando comparado ao outro grupo. Um outro resultado que eu quero mostrar aqui é em relação ao tempo de internação na UTI. Compararam o grupo que recebeu as substâncias com o grupo que não recebeu e perceberam que não teve uma diferença significativamente estatística quando comparado esse quesito. Vamos agora a alguns pontos de discussão sobre o tema. A vitamina C nitidamente teve um efeito marcante na história natural da sepse grave e do choque séptico nesse estudo. Porém, os pesquisadores relatam para a gente ter um cuidado com altas doses, principalmente para os pacientes que já têm algum grau de lesão renal. Nesse estudo, nenhum paciente do grupo teste teve insuficiência orgânica progressiva. Um outro ponto de discussão é em relação à aplicabilidade do estudo, que é alta. Ele tem uma grande validade interna e externa, já que existiam poucos critérios de inclusão. Um dos únicos era uma procalcitonina acima de 2. E também em relação ao custo e à disponibilidade, que é acessível. Uma coisa que a gente tem que destacar é que quase 60% dos pacientes do grupo controle também utilizaram hidrocortisona.
E quanto às limitações do estudo? A primeira que a gente vai falar um pouquinho aqui é em relação ao tamanho da amostra. Também o centro único de realização não era um estudo multicêntrico. E o grupo teste e o controle não eram simultâneos, foram acompanhados em anos diferentes, o que acaba limitando. Mas vamos à conclusão então. O que esse artigo nos mostra? Ele nos mostra que nessa população, a utilização de vitamina C, hidrocortisona e tiamina conseguiu diminuir a mortalidade e os desfechos secundários em pacientes com sepse grave e também com choque séptico. Mas e aí? Me diz você agora, será que o uso de vitamina C, associado com hidrocortisona e tiamina, consegue reduzir a mortalidade de pacientes com sepse grave?